O Espírito de Cristo. No que diz respeito ao ministério do Espírito, o ensino mais contundente e importante que existe nos evangelhos é o que encontramos no discurso de despedida que Cristo pronunciou em João, capítulo 13 ao 16. Neste discurso, a importância da vinda do Espírito é anunciada em termos programáticos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João, capítulo 15, versículo 26 e 27. O testemunho que a Igreja dava de Jesus Cristo tornou-se parte tão importante e central da visão cristã que podemos ser levados a perder de vista a importância teológica e histórico-redentiva desta afirmação de Jesus Cristo. A linguagem é legal e natural, em consonância com um motivo que permeia todo o Evangelho de João. Jesus está em prova. Na primeira metade do Evangelho de João, o livro dos Sinais, capítulos de 1 a 12, várias testemunhas comparecem e dão seu testemunho. Eventualmente, o autor indica que a função de seu evangelho é a de atuar como um testemunho documental da identidade de Cristo. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João, capítulo 20, versículo 31. Não surpreende, pois, que a linguagem testemunhal surja com mais frequência neste evangelho do que em todo o somatório do restante do Novo Testamento. Nesta prova contínua, o leitor está sendo confrontado com a evidência sobre Jesus e é desafiado a alcançar seu próprio veredito. João, capítulo 20, versículo 30 e 31. Além do mais, este será um processo contínuo. Jesus pretende enviar os apóstolos pelo mundo afora para que sejam suas testemunhas. Vós também testificareis. João capítulo 15, versículo 27, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Dentro deste contexto, contudo, lemos agora que a principal testemunha de Cristo será o Espírito Santo, a quem ele enviará da parte do Pai. João capítulo 15, versículo 26. Ele é o Parácletos. O Paráclito. Muita atenção se tem devotado aos estudos joaninos quanto ao significado e identidade do Parácletos, um composto de kalel, chamar, e para, ao lado de. O termo denota alguém que é chamado para o auxílio ou defesa de outrem. Um paráclito é, no sentido mais antigo da palavra, um consolador, ou seja, alguém que vem para fortalecer. Agora, contudo, é mais geralmente reconhecido que em João o termo possui uma conotação forense. O Espírito é a testemunha e o advogado que testifica de Cristo. Os apóstolos são também testemunhas. É importante observar o que os qualifica. Na verdade, o que os impele a serem assim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. João, capítulo 15, versículo 27. O amor de João pelo double entendre sugere aqui uma analogia entre os apóstolos e o Espírito. Compartilham da mesma atividade, ou seja, dar testemunho, e da mesma qualificação para ela. Tem estado com Cristo desde o princípio de seu ministério. Justamente com o Espírito tem estado com ele,
desde o princípio. Os discípulos e o Espírito compartilham da qualificação essencial para testificarem de forma autoritativa. Na cultura em que vivia o nosso Senhor, as provações eram conduzidas não por advogados agindo pela instauração e defesa, mas por um juiz a eliciar a verdade da testemunha que se apresentava com evidência. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 6. Em tal contexto, era necessário que o advogado ou o conselho de defesa que uma pessoa acusada buscava fosse não um profissional altamente treinado, mas alguém que a defendesse falando a verdade. Uma testemunha ocular e ou uma testemunha de caráter era o que se requeria. Alguém cujo relacionamento com o acusado o capacitava a falar com autoridade. Um amigo íntimo e não uma pessoa profissionalmente treinada no manuseio da lei. Neste cenário, o Espírito é idealmente o indicado para ser a principal testemunha em prol de Cristo, visto que ele era o íntimo companheiro de Jesus ao longo de seu ministério. Como o grande pai Capadócio Basílio de Cesareia, 330 a 379 depois de Cristo, expôs, o Espírito Santo era o companheiro inseparável de Jesus Cristo. Toda a atividade de Cristo se manifestava na presença do Espírito Santo. Eis porque seu testemunho é tão importante, poderoso e confiável. Desde o ventre até o túmulo e até o trono, o Espírito foi o constante companheiro do Filho. Como resultado, quando ele vem aos cristãos, com o fim de habitar neles, ele vem como o Espírito de Cristo, de tal maneira que possuí-lo é possuir o próprio Cristo, assim como a ausência dele equivale à ausência de Cristo. Esse relacionamento está implícito nas palavras de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 9 e 10, onde o Espírito e Cristo são virtualmente termos intercambiáveis, apontando para sua equivalência econômica, enquanto reconhece suas distinções pessoais. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aqui, evidentemente, as afirmações Espírito de Deus vive em vós têm o Espírito de Cristo e Cristo está em vós. São três formas de descrever a singular realidade da habitação do Espírito. Este fenômeno complexo e multifacetado indica que há uma identidade econômica entre Cristo e o Espírito. O Espírito possui esta identidade precisamente porque ele estava com Cristo, desde o princípio. João, capítulo 15, versículo 27. Este aspecto do ministério do Espírito tem sido consideravelmente negligenciado na história da teologia, a despeito de notáveis exceções. Abraham Kuyper estava certo quando escreveu que o Espírito manifestava a obra de Cristo. Já no perfil que Isaías traça do Messias, ele foi visto como o homem do Espírito por excelência. Isaías capítulo 11, versículo 1. Capítulo 42, versículo 1. Capítulo 61, versículo 1. Além do mais, o Novo Testamento, intencionalmente, se refere ao ministério do Espírito ao longo da vida de Jesus, desde o ventre de sua mãe até o túmulo no horto e além dele. Uma análise da maneira como isso se revela reforçará nosso conhecimento do Espírito e nos ajudará a remover
o anonimato de sua identidade. 3 estágios distintos podem ser traçados. Estágio 1. Concepção, nascimento e crescimento. O Espírito, ao ressurgir do longo silêncio da profecia, foi proclamado por sua atividade preparatória em conexão com o nascimento de Jesus. Maria foi agraciada com a mensagem do Espírito. Eis que conceberás e dará à luz um filho. Ela concebeu porque o Espírito Santo a protegeu e o poder do Altíssimo veio sobre ela. Lucas, capítulo 1, versículo 31 e 35. Há pouca reflexão ou explicação teológica clara sobre este tema no Novo Testamento. Não obstante, as narrativas do nascimento fornecem sugestões da importância do ministério do Espírito na encarnação. Primeiro, o Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas sublinha aqui a continuidade do ministério do Espírito Santo exercido no período veterotestamentário e agora exercido na encarnação, fazendo uso da expressão padrão veterotestamentária para descrever sua atividade. Por exemplo, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, capítulo 10 e também capítulo 16, versículo 13. Quando o Espírito vem sobre um indivíduo, ele veste a vida de tal pessoa. Ele a capacita, adequando-a aos seus próprios propósitos. Além do mais, ao equipar uma pessoa com um padrão divino há muito estabelecido, enfatizando a atividade monergística de Deus na história da redenção, o Espírito pode fazer com que uma mulher estéril se torne frutífera. Gênesis, capítulo 17, versículo 15 a 19. Capítulo 18, versículo 9 a 14. Juízes, versículo 13, capítulo 13, versículo 1 a 24. Aliás, na história de Jesus, encontramos a ilustração máxima deste princípio. Quando o Espírito chega para marcar a aurora da nova era messiânica, não é apenas uma mulher estéril que se torna frutífera, mas é uma virgem que é agraciada com um filho. Isaías, capítulo 7, versículo 14, Mateus, capítulo 1, versículo 23. Segundo, o poder do Altíssimo envolverá Maria. Na Septuaginta, o verbo epikiazo traduz o hebraico sakak, que é usado em referência à nuvem da gloriosa presença de Deus a pairar. Êxodo capítulo 40, versículo 35. No Salmo 91, versículo 4, ele descreve o pairar protetor de Deus sobre seu povo, reminiscência da gloriosa nuvem de sua presença que guardava e guiava o povo pelo deserto. Já notamos a conexão entre o Espírito de Deus pairando como uma ave sobre as águas na criação original e o pairar do Senhor como uma águia sobre o seu povo na nuvem do Êxodo. Aquele que conduziu o povo pelo deserto como uma coluna de nuvem e como uma coluna de fogo. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. É o Espírito Santo. Isaías, capítulo 63, versículo 10 e 11. Essa nuvem, a nuvem da glória do Espírito, reaparece na nuvem que representa a presença da glória de Deus no tabernáculo. Êxodo, capítulo 40, versículo 34 ao 39. E no templo, Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 4. É o que chegou a ser expresso como sendo a Shekinah. Numa das mais dramáticas visões de Ezequiel, ele testificou da glória Shekinah de Deus partindo do templo. Ezequiel, capítulo 10, versículo 1 a 22.
ela só regressará na emergência do novo templo, em Ezequiel 43, versículo 1 ao versículo 5. A glória de Deus, representada pela nuvem Shekinah, foi um dos aspectos lamentados como estando ausente em conexão com a edificação do segundo templo. Não obstante, o Senhor prometeu que sua glória seria vista ali. Ageu, capítulo 2, versículos 7 a 9. E deveras, subitamente, regressaria. Malaquias, capítulo 3, versículo de 1 ao versículo 5. De acordo com o Novo Testamento, Jesus Cristo é essa glória prometida. Desde o início de sua vida, o Espírito da glória de Deus o protegeu. A glória estava oculta no templo. João, capítulo 2, versículo 19 a 22. Só ocasionalmente ela se deixou ver. João, capítulo 1, versículo 14. Como no Monte da Transfiguração, onde significativamente a nuvem protegeu o grupo de discípulos e a voz divina se fez ouvir novamente. Temos aí a mais clara indicação da continuação do motivo veterotestamentário, cuja representação seria muito difícil, cuja reapresentação seria muito difícil. Lucas, porém, sublinha isso apenas com o uso do verbo episquiazo em seu evangelho, Lucas capítulo 9, versículo 34, para descrever a proteção da nuvem, bem como para descrever o tópico da conversão entre Jesus, bem como para descrever o tópico da conversação entre Jesus e Moisés e Elias, como o Êxodos, que ele estava para cumprir. Lucas capítulo 9, versículo 31. Esses ecos da criação e do Êxodo sugerem que a obra do Espírito na encarnação pode ser interpretada numa visão dupla. Primeiro, é uma obra divina da nova criação. Como na criação original, a obra do Espírito é de novo, mas não é ex nihilo. Ao contrário, ele opera em materiais já existentes, a humanidade de Maria, a fim de produzir o segundo homem e, através dele, restaurar a verdadeira ordem, justamente como ele trouxe ordem e plenitude ao informe e vazio da criação original. Segundo, é o início da obra da redenção, o novo Êxodos. O Espírito pairava sobre o Filho legítimo de Deus ao longo de suas tentações no deserto e ao longo de toda a sua vida e ministério. Lucas, capítulo 4, versículo 1, capítulo 22, versículo 28. O cuidado de Deus pelo Filho que ele chamou do Egito, tão eloquentemente expresso em todo o Velho Testamento, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1, Ezequiel, capítulo 16, versículo 1, tem aqui seguimento no cuidado do Espírito pelo Filho encarnado, a quem igualmente chamou do Egito, Mateus, capítulo 2, versículo 15, mesmo em estado embrionário. Não há dúvida também de que há um elemento de mistério, quase se poderia dizer de simplicidade teológica nessa expressão. Se, como Davi reconhece, Salmo 139, versículo 13, Deus traz à existência a mais excelente de suas obras, desde a câmara escura do ventre de uma mulher, é especialmente oportuno que a concepção de nossa frágil humanidade, através do forte Filho de Deus, fosse guardada e protegida da vista e da compreensão humana, pela proteção do Espírito. A mais séria questão que circunda o testemunho de Mateus e Lucas em relação ao nascimento de Cristo diz respeito à historicidade da concepção e nascimento proveniente de uma virgem. Isso é amplamente visto pela erudição moderna como uma tradição
midrástica ou mitológica, que ecoa de Isaías capítulo 9, versículo 7, e não como parte do querigma primitivo. Ela, a tradição, teria estabelecido o primeiro testemunho da identidade de Jesus. Um Senhor ressurreto requereria um modo supernatural de entrar no mundo. Tal erudição rejeita a noção agostiniana de que a concepção de uma virgem se fazia necessário para conservar a impecabilidade do Senhor e considera o testemunho dos credos antigos em relação ao nascimento virginal como carente de reinterpretação. Tal cepticismo tem tido resposta com muita frequência. Nosso interesse aqui é exclusivamente perguntar que função do Espírito Santo se vê em atividade neste liame do ensino neotestamentário. A promessa feita a Maria de que o Espírito viria sobre ela e a protegeria tinha em vista um propósito específico. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 35. A função do Espírito Santo era conservar a santidade e a impecabilidade daquele que estava para nascer. O Novo Testamento, em parte alguma, sugere que isso seria efetuado simplesmente pela ausência do progenitor masculino. A noção de que a pecaminosidade é o resultado do ato sexual ou a transmissão da linhagem através do homem e não da mulher não encontra apoio na Escritura. Portanto, presume-se com frequência que é supérflua a doutrina da concepção e nascimento proveniente de uma virgem. Entretanto, 5 coisas estão realmente em vista. Primeiro, a ação do Espírito Santo, somada com a ausência de concepção por vontade do homem, João capítulo 1, versículo 13, aponta para a soberana novidade da obra que Deus está concretizando. Uma tradição textual patrística antiga, descoberta no fim do 2º século em Irineu e Tertuliano, traz a redação de João capítulo 1, versículo 13, como se referindo a Jesus como aquele que nasceu não da decisão humana ou da vontade do esposo, mas nasceu de Deus. A evidência nas tradições textuais em prol disto é fraca, mas alguns eruditos têm vigorosamente defendido esta redação patrística com base em que ela é mais antiga que a evidência manuscrita existente. Mas, mesmo que tais palavras se refiram ao novo nascimento cristão, não se pode argumentar que o doble entendere joanino torna provável que o autor fosse cônscio do paralelo entre o nascimento de Cristo e o exercício da soberania divina no novo nascimento do cristão. Como raciocinou Abraham Kuyper, João, indubitavelmente, tomou por empréstimo esta gloriosa descrição de nosso supremo nascimento, provindo do ato extraordinário de Deus que cintila na concepção e nascimento de Cristo. Enquanto Maria é envolvida na concepção virginal, ela é completamente passiva nela, uma vez que ela é o resultado direto da misteriosa ação do Espírito Santo. Aqui, como o sublinha Barth, contraposição que a teologia da Igreja Romana dá a Maria, anula-se a contribuição ativa da humanidade em prover a salvação. Mencionam-se 5 mães na genealogia de Jesus, enquanto Pérez e Zerá são Ectés Tamar, cuja mãe era Tamar, Mateus capítulo 1, versículo 3, Boaz, Ectés Raabe e Obed, Ectés Ruth, capítulo 1, versículo 5, e Salomão, Ectés Tu, Uriú, cuja mãe foi a esposa de Urias, capítulo 1, versículo 6. A concepção e nascimento de Jesus, capítulo 1, versículo 16.
requer qualificação adicional. Essa concepção é exclusivamente ek pneumatos ágil, do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículo 18 a 20. Segundo, a natureza humana que foi assumida pelo Filho de Deus não foi criada ex nihilo, mas herdada através de Maria. Ela é nossa natureza humana, viciada a tantas misérias como vividamente o coloca Calvino. Sujeito às dores e tentações desta vida, sua natureza humana necessitava da influência do Espírito Santo a fim de santificar-se. Embora o Novo Testamento, em parte alguma, elucide o que tal fato envolvia, ele é, no entanto, a implicação central da obra do Espírito Santo. Unicamente pela obra do Espírito poderia a pessoa do Logos assumir a genuína natureza humana, vindo em semelhança de homem pecaminoso, Romanos capítulo 8, versículo 3, permanecendo, no entanto, como santo inculpável, imaculado, Hebreus capítulo 7, versículo 26, e como santo, Lucas capítulo 1, versículo 35. 3. A revelação da concepção virginal pelo Espírito proíbe qualquer cristologia adocionista. Não há lugar para a noção de que o homem Jesus de Nazaré se fez filho de Deus por adoção. A verdade é o reverso. O Filho de Deus se torna o homem Cristo Jesus por meio da encarnação pelo poder do Espírito. A concepção virginal, portanto, sublinha as palavras de Jesus em João capítulo 8, versículo 23. Eu sou lá de cima. Seu nascimento é também lá de cima. João capítulo 3, versículo 3 e 5. A adição moderna a uma cristologia exclusivamente cá de baixo é o reverso da compreensão bíblica de Cristo. Essa cristologia cá de baixo representa uma pneumatologia truncada, bem como uma cristologia deformada. 4. A concepção de Jesus pelo Espírito sublinha tanto sua identificação com nossa fragilidade, ele assume nossa natureza em sua natureza menor e mais frágil, e sua distinção essencial, não em relação à realidade de sua humanidade, mas em relação à sua suscetibilidade à culpa. Ele é o último Adão, o homem do céu. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 e capítulo 47 ao capítulo 49. A obra do Espírito preserva tanto a realidade de sua união conosco em genuína natureza humana, quanto sua isenção da culpa e da maldição oriundas da queda de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21. Visto que sua pessoa não provém do tronco adâmico, ele não participa da culpa e condenação de Adão. Romanos capítulo 5, versículo 12 ao 14. Já que ele assumiu a natureza humana por intermédio do Espírito que santificou esta união desde o momento de sua concepção, ele foi um de nós e foi capaz de levar a culpa alheia como um que não era pessoalmente responsável por ela. Se sua origem fosse da terra, ele seria participante da culpa e da condenação de um homem terreno. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 48. Por isso, como o inaugurador da nova humanidade, o segundo homem é introduzido no mundo pela agência do Espírito. Sua concepção virginal é por isso essencial à nossa salvação e foi apropriadamente originada pelo Espírito, que é o executivo dessa salvação. 5. A concepção de Jesus pelo Espírito Santo é o modo pelo qual se efetuou o envio do Filho pelo Pai. Como tal, ela sublinha o princípio de que, na obra da redenção que Cristo encabeça, cada pessoa da Trindade é engajada. A máxima patrística de que todas as pessoas da Trindade tomam parte em todos os atos externos de Deus opera
ad extra Trinitatis indivisa sunt. As obras externas da Trindade são indivisíveis. É aqui, como na ressurreição, perfeitamente ilustrada. Todavia, na linguagem da teologia mais antiga, há uma apropriação da concepção do Filho de Deus pelo Espírito Santo. A execução do conselho do Pai e do Filho é uma vez mais vista como a grande característica de sua obra. A ausência de informações dos evangelhos no desenvolvimento de Jesus através da sua infância e da adolescência até chegar à fase adulta é bem notório. No final da visita que Jesus fez ao templo, na idade de 12 anos, Lucas registra que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Daí se deduz a razão da perplexidade dos mestres ante o discernimento que Jesus já possuía. Essa narrativa não tem um sentido isolado. Ela reflete o cumprimento de vários temas veterotestamentários. A pessoa que medita nela, que ama e que conhece a palavra de Deus, pode ter maior percepção do que os mestres e mais discernimento do que os anciãos. Salmo 119, versículo 99 e 100. Tal sabedoria é a evidência da obra do Espírito messiânico e, nesse sentido, Lucas, capítulo 2, versículo 52, é o cumprimento e aplicação de Isaías, capítulo 11, versículo 1 a 3. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Se perguntarmos como o Espírito produziu isso na vida de Jesus, a resposta estaria em parte formaria paralelo. Se perguntarmos como o Espírito produziu isso na vida de Jesus, a resposta estaria em parte formando um paralelo com as palavras do terceiro cântico do servo Isaías. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos para que eu ouça como os eruditos. Isaías, capítulo 50, versículo 4 e 5. Por trás de tudo isso está oculta a mais antiga identificação do servo. Eis aqui meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem minha alma se compraz. O comentário de Lucas, dizendo que Jesus crescia na graça de Deus, pus sobre ele o meu espírito. Isaías 42, versículo 1. O quarto texto a ser lembrado é aquele que fala da comunhão diária e constante com Deus, que se manifesta no sentido novo e virtualmente sem paralelo da intimidade com Deus expressa nas palavras de Jesus. Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu Pai? Lucas capítulo 2, versículo 49. A convergência desses vários liames do Antigo Testamento sugere que o ministério do Espírito em relação a Jesus durante os anos ocultos relacionava-se intimamente com seu discernimento da palavra de Deus e a sua sensibilidade e obediência a ela, quando reconheceu sua significação para sua vida pessoal. Lucas, especificamente, volta sua atenção para esse fato. Lucas capítulo 2, versículo 47, em termos do cumprimento de Isaías capítulo 11, versículo 2, na vida de Jesus e, portanto, da presença do Espírito messiânico nele. A íntima familiaridade de Jesus com a Escritura
não procedeu de caê-lo do céu durante o período de seu ministério público. Fundamentava-se, sem dúvida, em sua educação primária, nutrida por longos anos através de meditação pessoal. Mais tarde, em seu ministério público, tornou-se evidente que ele adquirira íntima familiaridade com o conteúdo das Escrituras, como se torna evidente diante do uso que faz de Deuteronômio 8, no combate às tentações no deserto. Por outro lado, salta aos olhos que ele possuía em sua natureza humana, através do Espírito, profundo conhecimento de Deus, o que revestiu seu ensino de novidade, de autoridade e de senso da realidade. Mateus, capítulo 7, versículo 28 e 29. Há um ministério contínuo do Espírito na vida de Jesus. Plerúmenum, igual a enchendo-se, em Lucas, capítulo 2, versículo 40. Indica uma experiência que era tanto progressiva quanto passiva. Podemos presumir, à luz do comentário que Lucas faz, dizendo que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que ele deu expressão ao fruto apropriado do Espírito em cada período de seu desenvolvimento humano. Como declarou Irineu, de forma tão eloquente, embora no contexto de recapitulação distintiva de sua cristologia. Ele percorreu cada estágio da vida, tornou-se um infante para os infantes, santificando a infância, um menino entre os meninos, santificando a meninice, estabelecendo um exemplo de afeição filial, de justiça e obediência, um jovem entre os jovens, tornando-se um exemplo para eles e santificando-os para o Senhor. Irineu. Estágio 2. Batismo, tentações e ministério. Se Jesus foi cheio do Espírito desde a concepção, que significação existe na vinda do Espírito em seu batismo? Primeiro, Jesus foi ungido pelo Espírito. Atos, capítulo 10, versículo 38. O Espírito veio sobre ele enquanto orava, seguindo-se seu batismo. Lucas, capítulo 3, versículo 21. Nos escritos de Lucas, o Espírito é regularmente dado em resposta à oração e em conexão com o avanço do reino. Ver Lucas, capítulo 11, versículo 13, Atos, capítulo 1, versículo 4, Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 4 e Atos, capítulo 4, versículo 23 a 31. Tal evento marca o aparecimento público de Jesus e a consagração ao seu ministério messiânico, como mais tarde explicou em seu sermão na sinagoga de Nazaré, quando identificou-se com a figura apresentada em Isaías 61, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. Ele entra em cena como o profeta de Deus há muito esperado. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, João, capítulo 1, versículo 21 e 25. Além disso, a referência que Lucas faz de Jesus com 30 anos de idade, Lucas, capítulo 3, versículo 23, provavelmente reflete a idade de ingresso no serviço sacerdotal. Assim, Jesus é também visto como um sacerdote ungido. Do mesmo modo como o sumo sacerdote se preparava para seu ministério no dia da expiação, lavando-se e ungindo-se, também Jesus recebeu a ablução desse batismo e a unção do Espírito, com vistas ao seu próprio ministério sacerdotal. Em seu batismo com água, ele se consagrou, através da oração, para a vinda do batismo de sua morte. Conferir João, capítulo 17, versículo 19.
a voz celestial que ele ouve faz ecoar as palavras de entronização do Salmo 2, versículo 7, anunciando que Jesus se ingressa no ministério do Rei Universal. A vinda do Espírito, pois, é uma unção para o tríplice ofício messiânico prefigurado pelos profetas, sacerdotes e reis. Eis um novo estágio de serviço para Jesus. Ele entra na arena pública. Na fragilidade da carne humana, ele se vê carente de um novo e mais profundo revestimento do Espírito, a fim de que, através de sua morte, ressurreição e ascensão, ele se torne aquele que toma posse infinitamente do Espírito para que seja capaz de batizar com o Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo 33 e 34. Jesus, que foi sustentado pelo Espírito durante os primeiros 30 anos de sua vida, agora, paulatinamente, expressa sua relação com o Espírito na concretização de nossa redenção. Ele o recebe infinitamente, justamente como os que foram batizados por João punham toda a sua vida em seu batismo para arrependimento e eram convocados a viver uma vida de arrependimento. Jesus também foi batizado com o Espírito e viveu sob o seu senhorio. Assim também fazem os que sucessivamente recebem o batismo de Cristo para que possam ser conformados a Cristo. Significativamente, o contraste que João Batista traça entre o seu próprio ministério e o de Jesus Cristo é em termos de 2 batismos. Pode-se concluir que o contraste fundamental seja entre João como testemunha e Jesus como Salvador. Por isso, é ponto primordial uma referência à obra sacrificial de Jesus Cristo. Embora ela esteja presente por implicação na referência de João ao Cordeiro de Deus, João capítulo 1, versículo 29. Mais notável ainda é a ênfase sobre o batizar com o Espírito, como o telos da presença de Cristo entre os homens. Segundo, o céu se abre, significando uma revelação divina. Marcos capítulo 1, versículo 10. Uma voz revelatória fala. A abertura do céu é um fenômeno caracteristicamente apocalíptico e nos prepara para a nova revelação. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Aqui, a descida do Espírito ocorre visivelmente ao pousar sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Deus fala desde o céu, identificando-o como seu Filho amado. Marcos, capítulo 1, versículo 11. Jesus aqui está sendo equipado para o conflito, indicado pelo fato de que em cada um dos evangelhos sinóticos a narrativa do batismo é seguida imediatamente pelas tentações no deserto. Na experiência de Jesus, a palavra de Deus e o Espírito de Deus cooperam para produzir uma impregnante convicção de sua própria identidade e ministério como Filho de Deus e o servo Messias sofredor. A manifestação física do Espírito e a voz audível são-lhe um selo. Conferir João capítulo 6, versículo 27. A voz interpreta a importância da manifestação do Espírito. Significa, tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Marcos capítulo 1, versículo 11. As alusões são ao Salmo 2, versículo 7 e Isaías 42, versículo 1. Combinando uma passagem messiânica e uma sobre o servo na confirmação da identidade e ofício de Jesus. Neste sentido, a descida do Espírito sobre Jesus e sua nova experiência com ele servem para assegurar a Jesus o amor do Pai, o que é essencial se ele deve ser sustentado
quando surgir o conflito, e a realidade da filiação que está para expressar-se em sua espontaneidade para sofrer como servo do Senhor, um princípio essencial do qual tomar posse se está para impugnar os ataques de Satanás, o qual busca persuadi-lo de que filiação e sofrimento são mutuamente ideias exclusivas. Conferir Mateus, capítulo 4, versículo 3 e 6. Para Jesus, pois, o Espírito é um espírito de filiação e de segurança, que testificará com seu espírito de que ele é o Filho de Deus e que o capacitará, mesmo no Getsêmani, a chamar Deus de Abba, Pai. Conferir Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Assim, o Espírito sela e confirma o vínculo de amor e de confiança entre o Pai e o Filho encarnado. Embora não se possa ter certeza dogmática sobre o significado preciso do Espírito surgindo na forma de pomba, todas as nuances possíveis da questão bíblico-teológica apontam na mesma direção. É possível que haja aqui um eco geral da obra do Espírito pairando à semelhança de uma ave sobre as águas na primeira criação. Gênesis capítulo 1, versículo 2. É possível que a alusão seja oriunda da narrativa do dilúvio e da descida da pomba sobre a nova criação, fazendo ecoar o juízo de Deus quanto à destruição da terra. Gênesis capítulo 8, versículo 12 a 21. De fato, ambos os ecos poderiam estar presentes, ressaltando que Jesus é o segundo homem e o último Adão, que se tornará o Espírito doador de vida. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 47. O novo Noé, que finalmente satisfará as esperanças dos fiéis postas naquele que trará descanso a um mundo amaldiçoado. Conferir Gênesis, capítulo 5, versículo 29, Isaías, capítulo 63, versículo 14 e Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Poderia também ser relevante lembrar que na tradição judaica a pomba servia como símbolo de Israel. Cristo, o novo Adão, é também o novo Israel, o genuíno servo do Senhor. Como acréscimo a esse cenário, é possível ainda que a aparição da semelhança de pomba pretenda despertar a imaginação para a função da pomba como oferenda pelo pecado, feita pelo pobre no sistema sacrificial levítico. Levítico, capítulo 5, versículo 7. Portanto, o Espírito vem sobre Cristo como o líder da nova criação, mas essa criação só emergirá do caríssimo sacrifício de si mesmo como uma oferenda pelo pecado feito no Calvário. Conferir 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Não obstante, primordial e de destaque em todo o evento é o fato da vinda do Espírito. Essa é a evidência de que o tempo chegou. Marcos, capítulo 1, versículo 15. A aurora prometida havia chegado. O ano do último jubileu, Lucas, capítulo 4, versículo 18, que introduziria o reino e redundaria no triunfo de Deus, durante o qual se cumpririam as promessas da era vindoura, feitas no Antigo Testamento. Jesus é ungido com o Espírito Santo e com poder para seu ministério. Atos, capítulo 10, versículo 38. Neste sentido, o batismo de Jesus e a recepção do Espírito messiânico sem medida por parte dele, João, capítulo 3, versículo 34,
constitui o prelúdio essencial para batizar sua igreja com o Espírito no dia de Pentecostes, quando os discípulos, por seu turno, receberiam poder. Atos, capítulo 1, versículo 8. Para o Novo Testamento, tais eventos separados no tempo são teologicamente entrelaçados. Existe uma interconexão semelhante entre a recepção do Espírito messiânico por Jesus e suas tentações. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4, versículo 1, Lucas capítulo 4, versículo 1. Enquanto Lucas usa um verbo relativamente inócuo, ago, levar, o relato de Marcos é marcantemente mais vigoroso. O Espírito impeliu a Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 12. Logo após, o emprega novamente agora em referência ao exorcismo de demônios. Marcos, capítulo 1, versículo 34. Mateus usa o mesmo verbo quando registra a ênfase que Jesus põe na prática da oração por seus discípulos em prol de trabalhadores na ceifa do campo espiritual. Mateus capítulo 9, versículo 38. Esses usos adicionais imprimem um colorido novo e dão significativa expressão ao ministério do Espírito aqui. Expulsar expressa a energia e o poder do Espírito quando o Senhor, no avanço do reino de Deus, entra no território ocupado do inimigo. Este é precisamente o ambiente do ministério de Jesus no deserto. Tem sido comum interpretar as tentações de Jesus como sendo análogas ou quase um modelo para a tentação do cristão. Cristo foi tentado como somos nós, mas resistiu. Portanto, devemos resistir de maneira semelhante. Mas isso conduz a uma interpretação parcial e negativa de suas experiências. Suas tentações constituem um evento memorável. Não são meramente pessoais, mas cósmicas. Constituem a tentação do último Adão. De fato, há certo vínculo comum entre suas tentações e as nossas. Ele é real e pessoalmente confrontado pelos poderes das trevas. Mas o destaque e significação do evento não estão no fato de nossas tentações serem como as suas, mas na singularidade e unicidade das experiências de Jesus Cristo. Ele foi conduzido ao deserto como uma força de assalto. Seu teste foi posto no contexto de uma guerra santa na qual ele entrou nos domínios do inimigo, amorteceu seus ataques e o obrigou a retirar-se. Mateus, capítulo 4, versículo 11 e Lucas, capítulo 4, versículo 13. No poder do Espírito, Jesus avançou como o divino guerreiro, o Deus das batalhas, que luta em favor de seu povo e em prol de seu povo, e em prol de sua salvação do povo, como está em Êxodo capítulo 15, versículo 3 e Salmos 98, versículo 1. Seu triunfo demonstrou que o reino de Deus está próximo e que o conflito messiânico havia começado. A narrativa lucana forma uma ponte entre o batismo no Jordão e as tentações no deserto, com uma tábua genealógica que recua a linhagem de Jesus até Adão. Lucas, capítulo 3, versículo 23 ao versículo 38. Aqui, o inclusio de toda a história humana entre Adão e Jesus sugere que a tentação e vitória do último Adão devem ser interpretadas à luz do teste e da derrota do primeiro,
com toda a sua nociva herança. Assim, se pode ver que o segundo filho homem desfez o que fora feito pelo primeiro filho homem, obedeceu e venceu como o último Adão, e agora não mais se necessita de figura representativa. Portanto, o conflito em que Jesus se engajou deve ser visto como reexibição do Éden. Como Adão antes dele, Jesus foi incitado a ser como Deus e a rejeitar sua palavra. Ele, porém, escolheu o caminho da obediência e do sofrimento que glorifica a Deus. Sua resistência e fidelidade se contrastam também com os 40 anos de peregrinação e teste durante os quais o povo de Deus fez mais por entristecer o Espírito do que obedecer às suas diretrizes. Isaías 63, versículos 7 ao 14. Rebelaram-se contra o Espírito que os havia tirado do Egito, entristecendo-o. Jesus, ao contrário, ungido com o Espírito, foi levado obediente e vitoriosamente à aprovação no dia mau do deserto. E assim, no poder do Espírito, no inóspito deserto no qual o mundo se transformara através do pecado do primeiro Adão, o segundo homem, o Adão escatológico, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, reconquistara o território ocupado pelo inimigo. A consequência imediata de tudo isso consiste em que Jesus se capacitou soberanamente a despedir o inimigo. Afasta-te de mim, Satanás. Mateus capítulo 4, versículo 10, o qual se viu obrigado a partir até que encontrasse um momento oportuno. Lucas capítulo 4, versículo 13. O resultado imediato e o seu desdobramento é que, havendo abatido Satanás em seu próprio território, Jesus agora estava numa posição de infligir temor em suas legiões e expulsá-las. O registro que Marcos faz das tentações termina de forma mais abrupta e não contém nenhum registro, nem de seu conteúdo, nem de sua conclusão. Assim, ele indica que há no evento uma perspectiva adicional. É a abertura de uma batalha que prosseguirá ao longo de todo o curso do ministério de Jesus. De diversas maneiras, todo o Evangelho dá expressão a este motivo de conflito. O papel do Espírito no ministério de Jesus fica então em evidência. Ele serve como o cartógrafo celestial e divino estrategista que delineia a batalha terrena e dirige o rei guerreiro no ponto estratégico do conflito. Ele é o general coadjuvante de Jesus Cristo na santa guerra que é deflagrada pela encarnação. E assim, Jesus, à semelhança de um general romano, regressa de sua conquista secreta para a Galileia no poder do Espírito. Lucas, capítulo 4, versículo 14. O efeito imediato do fato de que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder consiste em que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam sob o poder do diabo, porque Deus era com ele. Atos, capítulo 10, versículo 38, capítulo 4, versículo 37. Para Lucas, todo o ministério de Jesus, que seguiu desde seu batismo, é exercido no poder do Espírito Messiânico. Ele foi ungido a fim de engajar-se num poderoso conflito. Nele, portanto, o ano final do jubileu chegou. A liberdade. Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, Levítico, capítulo 25, versículo 8 a 55. O resultado é que sua pregação tem autoridade. Lucas, capítulo 4, versículo 32. Sua palavra contém poder para exorcizar e para libertar.
Lucas, capítulo 4, versículo 33 a 37. E seu toque cura a todos. Lucas, capítulo 4, versículo 40. Nada fica fora do seu domínio. Os prodígios que ele realiza são feitos na energia e pela presença do Espírito Santo. Mateus, capítulo 12, versículo 18. Eis porque servem como sinais da vinda da era messiânica, na qual o poder do Espírito será plenamente manifestado e toda a natureza será curada. A presença do Espírito nesta obra de recapitulação marca o alvorecer do dia do Senhor. Na vinda do reino, as profecias do Antigo Testamento encontram um cumprimento profético. Naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encarcerados num cárcere, e serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o céu se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém. Perante seus anciãos haverá glória. Isaías, capítulo 24, versículo 21 a 23. Tal cumprimento ocorre em Cristo, não no clímax da história, mas no segmento inesperadamente. Ninguém se espanta mais do que os poderes demoníacos que perguntam a Jesus: Viste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus, capítulo 8, versículo 29. Tudo isso evidencia que a vinda prometida é de fato Jesus e que nele o Espírito veio em poder. Isso ajuda a explicar por que, enquanto a blasfêmia contra o Filho do Homem pode ser perdoada, a que é proferida contra o Espírito não o será. Esta envolvia não apenas uma reação pessoal em relação a Jesus, mas uma rejeição do ministério do Espírito e, portanto, da evidência de que o reino tinha chegado e que uma nova era havia raiado. Mateus, capítulo 12, versículo 25 a 29, Lucas, capítulo 10, versículo 21. K. Rebstorff sublinha a seriedade do resultado. Tal pecado se comete quando uma pessoa reconhece a missão de Jesus pelo Espírito Santo e, no entanto, a afronta, resiste e amaldiçoa. A declaração revela a seriedade da situação. É a última vez em que o senhorio de Deus é perturbado. Neste sentido, a blasfêmia contra o Espírito de que Cristo fala pertence à hora imediatamente antes do juízo de Deus bater meia-noite e o dia da salvação chegar ao seu fim. A última hora então chegou. Deste modo, focalizamos o ministério do Espírito na obra e nas ações de Jesus Cristo, sobre o qual os evangelhos tecem comentários específicos. Observações menos específicas, ainda que não menos importantes, são feitas sobre a relação entre o Espírito e o caráter de Jesus. Quando regressou a Galiléia após as tentações, ele foi no poder do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 14. As palavras de Lucas prefaciam um relato do sermão de Jesus na sinagoga de Nazaré acerca do cumprimento de Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Todo o extrato se concentra não nas obras de Jesus, mas em suas palavras. O efeito de sua presença é significativo. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Lucas capítulo 4, versículo 15. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Lucas capítulo 4, versículo 22. Pelo prisma de Lucas, capítulo 2, versículo 52 e capítulo 3, versículo 22, com sua alusão ao cântico do servo em Isaías 42, versículo 1, isso nos direciona
para as características pessoais que o Espírito produzia na vida de Jesus. Ele crescera em sabedoria e noutras qualidades que evocam o favor tanto divino quanto humano. Mais adiante, Isaías 42, versículo 1, é especificamente citado em referência a Jesus. Ver Mateus, capítulo 12, versículo 18 a 21. Ele proclamará justiça, não contenderá, nem gritará. Aqui descobrimos referência ao seu espírito manso e gracioso em ir após a justiça. Ele não quebra a cana esmagada, nem apaga o pavio fumegante, não atrai a atenção para si mesmo, nem ostenta suas próprias habilidades. Eis a consequência do dom divino. Porém nele o meu espírito. Isaías 42, versículo 1. O que Paulo descreverá como andar no Espírito e produzir o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 26, encontra seu protótipo no próprio Jesus, como faz a rica descrição de Paulo do amor como a primeira e mais essencial marca do Espírito. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao versículo 13. Portanto, o fato de Jesus ser um homem do Espírito não é meramente uma categorização teológica, é uma realidade de carne e sangue. O que se produziu nele estava plenamente compreendido na santidade. Ele era a encarnação da bendita vida do concerto e das beatitudes do reino, que são seus frutos. Mateus capítulo 5, versículo 1 e Salmo 1. Semelhantemente, Jesus cresceu na sabedoria que vem do alto, a qual era, primeiramente, pura e também pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Ele era o homem sábio, que revela sua sabedoria através de sua vida saudável e dos atos feitos na humildade que procede da sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Eis o que lhe significava viver no poder e graça do Espírito. Mas o que dizer na experiência de Jesus, da presença e dos dons do Espírito? Que ele operava milagres é notado na mais simples leitura do texto dos evangelhos. Às vezes se sugere que ele falava em línguas, mas em parte alguma se afirma isso. Também não se vê, na história da redenção, sendo dada a função distintiva de falar em línguas. Tudo isso não passa de gratuita pretensão. Que ele exerceu multiformes dons verbais do Espírito é evidente em todo o seu ensino, como também o fato de que ele, através do Espírito, desfrutou de íntima comunhão com Deus e foi oportunamente exaltado em sua presença e poder. Lucas, capítulo 10, versículo 21. O fato da expressão de sua exultação ser ocasional e não constante, repentina e não permanente, sublinha a realidade de que sua comunhão com o Espírito ocorria dentro de toda a gama das emoções humanas. Mas o interesse predominante do Novo Testamento está não em sua experiência com esses dons ou em suas emoções como tais, mas no genuíno conhecimento de Deus que ele possuía em comunhão com o Espírito e sua consequente exemplificação do fruto do Espírito. Estágio 3. Morte, ressurreição e ascensão. Os evangelhos sugerem que todo o ministério de Jesus era conduzido no poder do Espírito. Não obstante, a única referência ao ministério do Espírito durante os sofrimentos e morte de Jesus está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu a Deus. Um exemplo
Um exemplo se puder apresentar para compreender-se o pneuma no qual Jesus Cristo se ofereceu como sendo uma referência ao Espírito Divino. Nenhuma explicação adicional se nos oferece nessa conjuntura com o intuito de responder a perguntas que possam surgir em nossas mentes ou a uma possível especulação equivocada. Semelhantemente breves, talvez menos críticas, são as reflexões neotestamentárias sobre o papel do Espírito na ressurreição de Cristo. Aqui, uma vez mais, encontramos uma ilustração da máxima patrística, opera ad extra trinitatis indivisa sunt. As obras externas da Trindade são indivisas, mesmo que tais opera sejam apropriadas a uma ou outra pessoa da deidade. A ressurreição, ainda que principalmente atribuída ao Pai, Atos capítulo 2, versículo 32, capítulo 17, versículo 31, Romanos capítulo 8, versículo 11, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 15, é também vista como sendo uma ação do Filho, João capítulo 2, versículo 19 a 21, capítulo 10, versículo 17 e 18. Mas, segundo o Pai, foi também pelo Espírito de Santidade que Jesus foi designado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versículo 4. Isso associado com o ensino de que Jesus foi justificado pelo Espírito, uma referência à ressurreição como sua justificação. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Bem como com as palavras de Pedro. Cristo morreu uma única vez para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, sublinha o papel do Espírito na ressurreição. No poder do Espírito, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Paulo tem em vista a transformação radical da própria natureza física de Jesus Cristo. Ela se tornou em corpo de glória. Filipenses capítulo 3, versículo 21. O corpo da ressurreição pode ser identificado com o corpo que morreu, mas certamente não é idêntico em propriedades, como é óbvio à luz do comportamento do corpo de nosso Senhor após a ressurreição. Seus atributos se contrastam fortemente com seus atributos anteriores. Ele é poderoso e não mais frágil e sujeito à morte. É um corpo espiritual que foi introduzido e apropriado ao senhorio do Espírito. Tal é a plenitude do Espírito em Jesus na ressurreição, que Paulo pôde dizer que o último Adão tornou-se um Espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Esta última afirmação, o último Adão, tornou-se um espírito vivificante, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, é tão significativa quanto extraordinária. Aqui, nossas versões portuguesas podem levar-nos a errar, pois espírito, neste contexto, provavelmente se refira ao Espírito Santo e deveria ser E maiúsculo. Cristo, em sua ascensão, chegou a uma posse tão completa do Espírito que o havia sustentado através do seu ministério, que economicamente o Cristo ressurreto e o Espírito são um para nós. Ele é alter Christus, outro Cristo para nós. Ministerialmente, ele é deveras allos paráclitos. Paulo aqui está explicando a natureza da ressurreição do corpo. A ressurreição do corpo de Jesus Cristo é as primícias e o protótipo de uma nova humanidade. Não só isso, mas Cristo, como o Espírito vivificante, é a fonte da existência de nossa ressurreição. Ele gera vida adaptada ao Espírito. Entretanto, ele diz ainda muito mais que isso.
Cristo, como Filho de Deus com poder, para contrastar o Filho de Deus em fraqueza, tornou-se Espírito vivificante. Certamente, não podemos considerar isso como uma afirmação equivalente à fusão ontológica, ou seja, uma negação da distinção na existência pessoal entre o Filho e o Espírito. Paulo emprega constantemente uma formulação trinitariana ao descrever a obra de Deus e reconhece a permanência da distinção das três pessoas. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 14 a 17, capítulo 15, versículo 30 e 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Mas o conceito de Paulo quanto ao relacionamento entre Jesus Cristo e o Espírito tem claros paralelos com a ideia presente no testemunho joanino. O Filho e o Espírito compartilham uma identidade de mistério. O Filho é Parácletos, o Espírito é Allos Parácletos. Ambos atuam como Parácletos e assim agem sucessivamente na esfera terrena, com o Espírito sendo outro do mesmo gênero que o Filho. João capítulo 14, versículo 16. Onde outro, Allos, certamente comunica a noção. Outro do mesmo gênero, mesmo quando a distinção clássica entre Allos e Héteros nem sempre seja mantida. Portanto, ter o Espírito é ter Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo é ter o Espírito. Não ter o Espírito de Jesus Cristo é privar-se de Jesus Cristo. Ter o Espírito de Jesus Cristo é ser habitado por Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9 a 11. Não há clara distinção ontológica, mas equivalência econômica ou funcional. Neste sentido, pela ressurreição e ascensão, Cristo tornou-se Espírito vivificante. A explicação para isso se encontra numa notável afirmação adicional. Ora, o Senhor, o antecedente, é Cristo, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. É o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Essa última frase, que traduzida literalmente seria do Senhor de um Espírito, traduz três palavras gregas. Apo, de, Kyrio, Senhor, caso genitivo, seguindo a preposição apo, e pneumatos, Espírito, também no caso genitivo. A afirmação é suscetível a mais de uma interpretação. Primeiro, do Espírito do Senhor. Segundo, do Senhor, que é o Espírito. E terceiro, do Senhor do Espírito. A terceira opção pode, à primeira vista, aparentar ser a menos provável, mas é a tradução mais natural por ser suma e teologicamente iluminadora. Paulo está, pois, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor do Espírito. Não há confusão ontológica aqui, mas uma equivalência econômica. Nem há uma subordinação ontológica, mas, ao contrário, uma plena intimidade de relacionamento entre Jesus e o Espírito. De fato, Paulo está ensinando que, através de sua vida e ministério, Jesus entrou na posse tão completa do Espírito, recebendo-o e experimentando-o sem limite. João, capítulo 3, versículo 34. Que ele é agora o Senhor do Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Com respeito ao seu ministério econômico em relação a nós, o Espírito foi impresso com o caráter de Jesus. Isso é,
precisamente o que significa Jesus ter enviado o Espírito como allos paráclitos. O grande teólogo holandês Herman Bavinck expressou esta ênfase neotestamentária de maneira excelente. Este tomar posse do Espírito por parte de Cristo é uma apropriação tão absoluta que o apóstolo Paulo pôde dizer dela em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que o Senhor, ou seja, Jesus Cristo, como o Senhor exaltado, é o Espírito. Naturalmente, Paulo não quer com essa afirmação obliterar a distinção entre os dois, pois no versículo seguinte ele imediatamente fala novamente do Espírito do Senhor, ou como expressa outra tradução, do Senhor do Espírito. Mas o Espírito Santo tornou-se inteiramente propriedade de Jesus Cristo e foi, por assim dizer, absorvido em Cristo ou assimilado por ele. Pela ressurreição e ascensão, Jesus Cristo se tornou o Espírito vivificante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Ele está agora de posse dos 7 Espíritos, ou seja, o Espírito em sua plenitude. Inclusive, está de posse das 7 estrelas. Apocalipse 3, versículo 1. Herman Bavinck. As evidências mais claras desta identificação de ministérios se encontram no Evangelho de João, particularmente no discurso de despedida de Jesus Cristo. Não obstante, ali, a identificação é sublinhada para assegurar aos discípulos que o ministério do Espírito permanece em plena continuidade com o do Filho. Como Jesus Cristo, o Paráclito, é enviado pelo Pai e procede do Pai. Jesus Cristo é a verdade. O Paráclito é o Espírito da verdade que guia os cristãos à verdade. João, capítulo 14, versículos 6 e 17. Capítulo 15, versículo 26. Capítulo 16, versículo 13. Jesus Cristo é o mestre de seus discípulos. João, capítulo 14, versículo 23 e 26. O Paráclito vem para instruí-los ainda mais. Jesus Cristo é a testemunha que Deus envia. O Paráclito é enviado ao mundo para ser uma testemunha. O mundo não conhece nem aceita Jesus Cristo. Igualmente, o mundo não reconhece o Paráclito. Em todos esses sentidos, o Paráclito é aquele que recebe o que pertence a Jesus Cristo. E assim, quando Jesus Cristo anuncia sua retirada dos discípulos, mas assegura-lhes que voltará para eles, ele não está falando de sua ressurreição e reaparecimento, nem de seu antecipado regresso final, mas de sua vinda no dom do Espírito. Tão plena é a união entre Jesus Cristo e o Paráclito, que a vinda deste é a vinda do próprio Jesus Cristo no Espírito. A importância disto se fará ainda mais clara quando voltarmos, como ora o fazemos, a considerar o significado da vinda do Espírito no Pentecostes. O ministério do Espírito, nesta crescente identificação com Jesus Cristo, é, em ordem, a seguinte: sendo formado como Espírito messiânico pela vida e ministério de Jesus Cristo, ele pode vir a nós, assim qualificado para transformar-nos, tornando-nos semelhantes a Cristo, outorgando-nos a graça de passarmos de um grau a outro de glória, segundo Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Essa é a função primordial do Espírito Santo na vida do crente em Jesus Cristo.